A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a rádio da família. Te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse quinto domingo da Páscoa, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de São João, capítulo 14, versículo de 1 a 12. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu estiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas minhas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho desse quinto domingo da Páscoa nos introduz no chamado discurso de despedida, que Jesus pronunciou no contexto da última ceia, pouco antes da sua paixão. É um momento tenso, cheio de tristeza, marcado pela dor da separação, que vai ocorrer logo imediatamente, e pela perturbação que resultou no coração dos discípulos. Por isso, Jesus
começa com uma exortação que atravessa os séculos e chega até nós. Quando o Senhor, assim, se dirige: não se perturbe o vosso coração. Jesus conhece a fragilidade humana. Sabe que o coração se perturba diante da incerteza, diante do sofrimento, da sensação de não estar à altura dos desafios, diante da sensação de abandono ou de caminhar sozinho. Quantas vezes também nós experimentamos essa inquietação interior nessas situações limites. Diante disso, o Senhor nos oferece 2 remédios espirituais para vencer a perturbação. O primeiro é a fé, por isso ele nos fala: crede em Deus, crede também em mim. Acreditar aqui não se trata de uma adesão teórica a uma doutrina. É um convite à confiança. A confiança plena na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A raiz de muitas angústias que nós experimentamos está justamente no fato de não confiar no Senhor, de confiar apenas em nós mesmos. E Jesus nos chama a dar o salto da fé. Qual é esse salto? É confiar nele, entregando em suas mãos o que nos inquieta e reconhecer que ele está vivo e caminha ao nosso lado. A superação da perturbação passa por esse abandono confiante nas mãos do Senhor. E o segundo remédio contra a perturbação, qual é? É a esperança. Nosso Senhor nos diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar. Jesus nos revela o horizonte último da nossa existência. Por isso ele diz: vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, portanto, utiliza a imagem familiar da casa. A casa é o lugar das relações, o lugar da segurança, o lugar da privacidade, o lugar da intimidade. Na casa do Pai há uma morada para cada um de nós. Por isso nós devemos ter esperança, porque não caminhamos em direção ao absurdo. A nossa vida não desemboca no vazio. Nós caminhamos para Deus, não caminhamos sem rumo, sem sentido. Há uma meta para a nossa vida. E qual é a meta? É Deus. E Deus espera cada um de nós com amor, com afeto. Somos esperados, somos amados por Ele. Somos preciosos aos seus olhos. E essa certeza transforma o modo como nós vivemos. Neste mundo nós somos peregrinos, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Todos aqui estão de passagem. É lá, nos céus, que o Senhor aguarda para nós, não apenas um lugar, mas também um encontro com Ele, a plena comunhão com Deus, sem lágrimas, sem divisões, sem perturbação. E assim o Senhor não apenas nos diz para onde nós vamos, mas também nos revela como chegar lá, como chegar no céu. Surge a pergunta decisiva que Tomé dirige a Jesus: como podemos saber o caminho, se não sabemos para onde vais? E Jesus responde de forma clara e definitiva: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, portanto, para o céu é Jesus. Aqui está o centro da mensagem do cristianismo. O cristianismo não é um conjunto de normas, de regras, de ideias, mas é um caminho a percorrer. E o caminho é Cristo. É uma relação viva que nós estabelecemos com uma pessoa, Cristo, que não apenas indica o caminho, porque Ele mesmo é o caminho. Seguir nosso Senhor significa imitar seu amor, assumir a sua lógica, viver como Ele viveu, na humildade, na mansidão, na oração, na confiança no Pai, no serviço aos irmãos. Há caminhos que não conduzem à vida eterna, como o da autossuficiência, do egoísmo, da busca do poder, da apatia. Mas o caminho de Jesus é o caminho do amor, da entrega, da plena doação. Por isso a vida cristã exige um discernimento diário. Nós podemos nos perguntar sobre o caminho que nós estamos seguindo e se as nossas escolhas nos aproximam de Cristo. A palavra que o Senhor nos dirige nos convida a reencontrar o eixo da nossa existência, a fé que confia, a esperança que sustenta e o amor
que vai orientar o caminho. Vivamos o presente com responsabilidade, mas sem jamais perder de vista a meta. Cristo. Não nos deixemos aprisionar pelo imediato. Olhemos para o alto. Lembremos-nos de que fomos feitos para a eternidade. E renovando hoje a nossa adesão a Cristo, peçamos que Ele seja verdadeiramente o caminho da nossa vida. E que a Virgem Maria, que já chegou a esta meta, sustente a nossa esperança e nos ensine a caminhar com confiança até o encontro definitivo com Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para os céus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Da noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade, verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz. Tem vida só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz a igreja peregrina que marcha para a luz. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Gostaria de falar sobre um importante documento publicado conjuntamente pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. O documento é intitulado A Ecologia Integral na Vida da Família. Trata-se de uma proposta profundamente atual, que nos convida a olhar para a família como protagonista no cuidado da casa comum. Inspirado, sobretudo, na encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, este documento recorda que a crise ecológica não é apenas ambiental, mas também humana, social e espiritual. Tudo está interligado, como insiste o magistério recente, e por isso a resposta também deve ser integral. O documento Ecologia Integral na Vida da Família parte de uma convicção essencial. Qual é? A família é a primeira escola de ecologia integral. É no ambiente familiar que nós aprendemos o valor do cuidado, da partilha, da responsabilidade e da solidariedade. Ali, na família, no ambiente da casa, do lar, se formam as atitudes concretas que moldam a vida da criança por toda a vida e que moldam a sociedade. Como afirma o documento Ecologia Integral na Vida da Família, os valores cultivados na família tornam-se o solo fértil para a construção de um mundo mais justo e sustentável. A proposta desse documento não é teórica. O manual apresenta caminhos concretos, organizados em 7 grandes temas,
que orientam a vida das famílias. Qual é o primeiro tema? É ouvir o clamor da terra. Reconhecer que a criação sofre o que nós chamamos as dores do parto. E cuidar da terra, cuidar da criação com grande responsabilidade. A terra é a nossa casa comum. E assim como cuidamos da nossa casa, devemos também cuidar desta casa em que toda a humanidade habita. E o segundo tema é ouvir o clamor dos pobres. É compreender que a crise ambiental atinge sobretudo os mais vulneráveis, exigindo de nós solidariedade e compromisso. Não é possível cuidar da natureza ignorando o sofrimento humano. A degradação ambiental atinge, sobretudo, os mais vulneráveis, os mais pobres. Por isso, a ecologia integral exige também uma conversão social e solidária. E, em seguida, o terceiro tema é adotar e promover uma economia ecológica, ou seja, repensar nossos modelos de consumo e de produção, e colocar a dignidade da pessoa humana e do bem comum no centro das nossas decisões. E isso se traduz também no quarto tema, que é adotar um estilo de vida ecológico. As famílias são chamadas a rever os hábitos cotidianos, os hábitos de consumo, o uso responsável dos recursos naturais, entre esses recursos a água, que é tão importante, a relação com os bens materiais, pequenos gestos como evitar desperdícios, cuidar da água, respeitar a criação, tornam-se sinais concretos de uma espiritualidade encarnada. E o quinto tema destaca a importância da educação. Formar as novas gerações para uma consciência ecológica enraizada na fé e na responsabilidade. Educar os filhos para o respeito à criação, para o cuidado com os outros e para uma vida responsável. Torna-se assim uma verdadeira missão evangelizadora, fazendo da família não apenas destinatária, mas protagonista da transformação. E o sexto tema nos conduz à espiritualidade ecológica, recordando que cuidar da criação é também uma forma de louvar a Deus e de reconhecer o mundo como um grande dom, um grande presente que Deus nos deu, que Deus confiou à humanidade. A espiritualidade ecológica não se trata apenas de práticas externas, mas de uma visão do mundo iluminada pela fé, na qual o ser humano se reconhece como o protetor, como o guardião e não o dominador da criação. E vive essa consciência no cuidado, como um jardineiro cuida do seu jardim, no cuidado da vida familiar. E o sétimo tema nos chama a missão. Famílias que participam da vida comunitária, comprometida com a transformação da sociedade e com a construção do bem comum. Por fim, esse documento, Ecologia Integral na Vida da Família, nos oferece uma mensagem de esperança. Mesmo diante dos desafios atuais, guerras, pobreza, degradação ambiental, a família permanece como lugar especial do cuidado, do acolhimento e da reconstrução. É na família que pode nascer uma cultura nova, baseada na fraternidade, na responsabilidade e no amor. Assim, nós somos convidados a redescobrir a beleza da vocação familiar, ser sinal concreto de cuidado com a vida, com o próximo e com toda a criação. Que nossas famílias sejam, de fato, casas onde se aprende a amar, a cuidar e a construir um mundo mais humano e mais de acordo com o projeto de Deus. A Rural FM apresenta toda sexta-feira programa Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal. Um programa para o povo de Deus. Rural FM, a rádio da família. 91.9. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração.
que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.